Graça e paz, bom dia, parabéns aos pais, Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor dê sabedoria na condução também das suas famílias, seus filhos, pregação do Evangelho. Irmãos, eu quero continuar hoje falando sobre Isaías. Quem que está cansado de ouvir sobre Isaías aqui? Levanta a mão. Só um? Tá bom. Estou no lucro. Que o Senhor nos abençoe a aprender um pouco mais desse livro desafiador para vocês e para mim. O tema que eu coloquei ali, se vocês perceberem, eu deixei para vocês completarem. Este povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Este é o centro da mensagem de hoje. Este é o foco da mensagem. Irmãos, nós vamos falar sobre Isaías capítulo 29. Eu não vou ler o texto agora neste momento, eu vou ler no decorrer da mensagem. É um texto grande, são 24 versículos, mas no decorrer da mensagem eu prometo que nós vamos ler o texto todo. E é um texto difícil. Não que os outros 28 capítulos anteriores fossem fáceis, mas esse também é difícil. Então eu quero projetar aqui Isaías 29:1, para nós começarmos a nossa exposição, e que o Senhor nos dê sabedoria, graça, misericórdia, clareza na exposição da palavra e dê discernimento para você ouvir, entender e aplicar na sua vida como crente e na tua vida diária. Algumas versões vão aparecer Ariel, outras versões vão aparecer lareira de Deus, outras versões vão aparecer como altar, mas o versículo 1 diz assim: ai da lareira de Deus, ou o versículo, algumas dizem assim, ai de Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Ariel, ou lareira de Deus, ou altar, são todos significados da cidade de Jerusalém. O profeta usa aqui alguns termos que aparecem pela primeira vez, mas lareira de Deus, altar e Ariel tem o mesmo significado, e nós vamos ver sobre isso. Só fazendo uma pequena recapitulação para que todos fiquemos na mesma página e possamos seguir no mesmo entendimento. Nós percebemos nesse capítulo 29 a sequência ou a continuidade da profecia do profeta Isaías contra o reino do sul, onde Jerusalém estava sitiada ou estava localizada. O reino do sul era composto por duas tribos apenas, Judá e Benjamim, e a cidade de Jerusalém ficava nessa região de Judá. E se nós analisarmos bem, é a mesma profecia que começou no capítulo 28. Nós falamos do capítulo 28, nós vamos falar do capítulo 29. No capítulo 28, de 1 até o versículo 13, ele fala do reino do norte, que são as outras 10 tribos. Só que ele começa o capítulo 28 citando Efraim. Aí você fala, poxa, mas ele não está falando do reino do norte? Está. Efraim é a maior tribo do reino do norte. Então, Efraim, ele está falando do reino do norte. Só que até o versículo 13, num primeiro momento, a gente pensa o seguinte, ele está falando para o reino do norte. Não, ele está falando para o reino do sul. Ele está usando o reino do norte como exemplo de que para que o reino do sul não seguisse aquele exemplo. Se você pegar do versículo 14 em diante, você vai ver que a profecia ela se dirige para o reino do sul. Aí como que eu sei disso? O versículo 18 vem a palavra claramente como Jerusalém. Então é para o reino do sul. Então o profeta está dizendo assim para o reino do sul: olha o que aconteceu com o reino do norte, que aí é Samaria, que foi conquistada pelos assírios, foi destruída pelos assírios.
olha o que aconteceu com o reino do norte. Não sigam os mesmos caminhos, não pratiquem as mesmas coisas, vocês que são do reino do sul, porque se vocês fizerem da mesma forma, o resultado vai ser o mesmo. E até onde a palavra nos traz, eles parece que não deram ouvidos, e eles seguiram os mesmos caminhos do reino do norte, e o resultado foi o mesmo. A única diferença é que o reino do norte foi conquistado pelos assírios e o reino do sul foi conquistado pelos babilônicos. É o mesmo destino, a mesma situação. E aqui nós percebemos nesse capítulo que o Senhor usa o profeta para repreender o povo em pelo menos 3 situações. Primeira delas, conhecimento superficial do Senhor. Eles parece que conheciam o Senhor lá do passado, daquele Deus que tirou o povo do Egito, mas eles não tinham um relacionamento íntimo com o Senhor. E o Senhor os repreende, inclusive o tema da nossa mensagem é em cima desse conhecimento superficial do Senhor. Uma segunda repreensão do Senhor é que eles louvavam o Senhor de boca, mas os seus corações estavam longe do Senhor. E nós vamos ver no decorrer do texto também o que isso significa. E uma terceira repreensão do Senhor é que o temor do Senhor era somente em formas de mandamentos, de regras, e não um temor que você entenda como não é medo, mas um temor do Senhor não era real, era só em formas de mandamentos e regras. E por conta desta incredulidade e postura, o Senhor traria inimigos contra Jerusalém, até o dia que o reino do sul, Jerusalém, seria conquistada pelos babilônicos. Aí nesse próprio versículo 1 aqui, nós temos uma expressão que diz assim, acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. O que significa isso? Isso o profeta está dizendo, deixem que os anos passem normalmente, e não deixem de fazer as festas. E por que ele fala isso? Porque o judeu, ele era muito fiel às suas festas anuais, festas da colheita, festa do tabernáculo, festa do Pentecostes, festas da Páscoa. O judeu ele era muito fiel a estas festas, eles praticavam sempre estas festas, eram no calendário festivo dos judeus. Só que estas festas eles estavam praticando com mãos culposas, sem arrependimento, e não era esse o objetivo. O objetivo era um coração contrito. E para nós entendermos um pouco melhor de como que o povo judeu, como que o Reino do Sul praticava estas festas, o próprio profeta Isaías, no capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 13, ele fala como que isso acontecia. Eu vou projetar aqui. Ele diz assim, o Senhor falando, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as suas luas novas e os seus sábados, olha aqui as festas, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo reunião solene. Essa era a prática dos judeus, ou seja, tudo gerava em cima de formalidade, e não de um compromisso ou de um coração voltado para o Senhor. Ou seja, tudo não passava de reunião solene, algo que não expressava o verdadeiro sentimento ou a verdadeira adoração ao Senhor. Eram atitudes formais
que eles tinham, e o que o Senhor está pedindo para eles não é uma atitude formal, Ele está pedindo um coração adorador. Veja a diferença, eles estavam apresentando formalidades, regras, mandamentos, e o Senhor está exigindo um coração adorador. Olha o contraste aqui, e nós vamos perceber que isso é muito real. Eles queriam apresentar as suas festas, praticar suas festas, mas eram festas que não expressavam aquilo que o Senhor estava pedindo. E nos versículos seguintes, do 2 a 6, o Senhor demonstra o que fará com Jerusalém, como fará com Jerusalém. E eu tenho certeza que não são versículos que o profeta falou com alegria, é tristeza, e nós vamos ler agora do 2 ao 6, que o Senhor fará como fará com a cidade chamada Lareira de Deus, que o abandonou e trocou o Senhor por ídolos, por negociatas, por dinheiro, por negociações com outras nações. Então nós precisamos entender isso. Mas por que o Senhor está fazendo isso com o seu povo? Porque o seu povo o abandonou. Porque o seu povo o trocou por outros deuses. O seu povo tirou Deus do trono e sentou no trono. E disse, nós vamos decidir pelas nossas próprias vontades. E aí o Senhor diz em Isaías 29, de 2 a 6, o que ele fará, como ele fará com Jerusalém. Diz assim, contudo, apesar dos anos passarem, das festas continuarem o seu rito normal, contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel, como altar, porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra, como a de um que tem espírito familiar, e a tua fala assobiará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa, e num momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos exércitos serás visitada com trovões, e com terremotos, e grande ruído com tufão de vento, e tempestade, e labareda de fogo consumidor. Vocês percebem? Aí você pode dizer, vocês percebem o Senhor usando a primeira pessoa? Eu vou fazer, eu vou cercar, contudo eu vou fazer isso com Jerusalém, eu vou trazer o inimigo contra vocês. Então isso já nos traz uma aplicação muito maravilhosa de saber que o seguinte, quem está no controle do círculo deste universo, quem está no controle das ações das nações, quem está no controle de quem faz e quem deixa de fazer, é o Senhor. Apesar de que os exércitos, no início do Isaías nós estudamos, que o exército assírio dizia o seguinte, nós vamos ver para frente, que eles criavam as suas estratégias, eles criavam o seu modo de agir, eles treinavam o seu exército, mas o Senhor diz assim, eu estou usando vocês para fazer o que eu quero. Isso é o que acontece. Isso para nós é maravilhoso em saber que o nosso Deus é soberano. É soberano sobre tudo e sobre todos. Nações que se levantam, reis que se levantam, governos que se levantam, achando que estão no controle. Mas quem está no controle é o Senhor, que usa Faraó, usa a mula de Balaão, usa um, usa outro, usa reis, usa nações, usa quem ele quiser para fazer o quê? A vontade dele. Os seus planos não são frustrados, apesar da nossa insignificância, do nosso olhar umbigal, a gente achar que está no controle das coisas. Mas quem comanda as nações, quem comanda o universo, quem comanda tudo, é o nosso Deus.
E isso é maravilhoso, saber que o meu Deus é soberano e que eu sou filho de um Deus soberano que sabe todas as coisas. Isso é tremendo. E como eu disse, está claro que aqui nós estamos falando de Jerusalém, também o profeta não deve ter ficado feliz em fazer uma profecia desse tamanho, porque aqui é justamente o que o Senhor faria Jerusalém passar nos próximos anos da sua vida. E eu quero deixar aqui claro o seguinte: nós já estudamos uma profecia sobre Jerusalém, aqui nós temos uma outra profecia sobre Jerusalém, e daqui a pouco nós vamos estudar uma outra profecia sobre Jerusalém. Porque a profecia não era dada hoje e se cumpria a próxima semana. Essas profecias vieram a se cumprir 150, 200 anos depois. Então você vê uma profecia com o rei Acás, aí ela vai se cumprir com o rei Ezequias, ou Manassés, que é o filho de Ezequias. Mas como? Mas era Acás. Tudo bem, mas é 150 anos depois da profecia se cumpria. Então, passavam-se 2, 3, 4 reis e ela viria a se cumprir lá na frente. Aqui, nessa situação aqui, possivelmente era o rei Ezequias que estava no comando do reino do norte. E nos versículos, irmãos, 6, nós percebemos aí o Senhor dos Exércitos, ele dizendo o seguinte: do Senhor dos Exércitos será visitada com trovões. É mais uma ratificação de que é o Senhor dos Exércitos que está fazendo isso. Apesar de ele estar usando os assírios, mas é o Senhor dos Exércitos que está no comando. Do Senhor dos Exércitos será visitada com trovões, com terremotos, com grande ruído, com tufão e tal. Todas essas calamidades que viriam contra Jerusalém, é o Senhor dos Exércitos que está no comando de tudo isso. Muito bem, nós dando sequência aqui na situação, o versículo 7 e 8, eles são versículos interessantíssimos. Sabe por quê? Porque mesmo o Senhor trazendo inimigos contra Jerusalém, inimigos ferozes contra Jerusalém, ele frustra as ações desses inimigos. Ele está trazendo os assírios, e aqui o rei assírio que está na ordem do dia, ou na fila do pão aqui de Jerusalém, é Senaqueribe, é o rei assírio. Então, o Senhor, ele traz Senaqueribe contra Jerusalém, mas ao mesmo tempo ele frustra a investida de Senaqueribe. Isso é maravilhoso para nós. Dá uma olhada no que ele diz, o versículo 7 e 8. Ele diz assim: e como um sonho e uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza, e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha, que está a comer, porém acordado sente-se vazio. Ou como o sedento que sonha que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o Monte Sião, ou contra Jerusalém, ou contra o Reino do Sul. Irmãos, eu estava olhando isso aqui, eu comecei a dar risada. Quantas vezes você estava dormindo e você sonhou que você estava tomando água, aí você acorda com uma sede miserável. Você não tomou água, mas você sente o gosto da água no sonho, não sente? Você fala: eu tomei água, acordou. Eu falei: mas cadê aquela água que eu tomei? Se acorda, você continua com a mesma sede. É isso que ele está dizendo. Ou seja, esses inimigos que viriam como Jerusalém, eles sonhavam: não, nós vamos conquistar, porque nós vamos fazendo. Aquele acorda, falou: e agora? A cidade continua lá e o Senhor frustra. E para nós entendermos isso, é fundamental. O mesmo Deus que traz o inimigo é o mesmo Deus que frustra a ação do inimigo. Amém. O mesmo Deus que faz assim: eu vou trazer os assírios, é o mesmo Deus que diz assim: eu vou impedir os assírios de conquistar vocês. Jesus, Espírito Santo, abre essa mente cauterizada, difícil. Eu não vou nem usar os termos. Jesus, tem misericórdia. Eu quero entender a tua palavra. Senhor,
Me ajuda a entender os teus caminhos. Eu sou ignorante demais. 2. Que coisa maravilhosa isso, irmãos. O mesmo Deus. E isso novamente reflete a soberania do Senhor. Eu trago quem eu quiser e eu frustro quem eu quiser. O Senhor, Ele desaponta os conquistadores. Ele desaponta os conquistadores e as suas estratégias. Os conquistadores criavam as suas estratégias. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. O Senhor vai e frustra. E vamos ver, 2 Crônicas 32:14. É o desafio que Senaqueribe fez contra Judá. Só que nesse desafio, ele incluiu um outro personagem nesse desafio, o Deus de Judá. Ele desafiou a nação de Judá, só que ele desafiou o Deus de Judá. E aí não é uma boa coisa. Olha, 2 Crônicas 32:14, diz assim: olha só, qual é de todo, isso aqui é Senaqueribe afrontando Ezequias, rei de Judá. Qual é de todos os deuses? Percebam que deuses com a letra minúscula, deuses falsos. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus, com letra maiúscula, vos possa livrar das minhas mãos? Ou seja, Senaqueribe está dizendo o seguinte: eu conquistei nação muito mais poderosa do que Judá, mas cara, muito mais valente do que vocês. E os deuses deles não foram páreos para mim. E agora está dizendo que o Deus de Jerusalém, o Deus de Judá, vai ser páreo para o exército assírio, esses caras valentes. Você acha que você vai conseguir com isso? Pois é, o resultado está aí no próprio capítulo 32, um pouquinho mais para frente, versículo 21, que diz assim: então, o Senhor enviou só um anjo, que destruiu a todos os homens valentes, e os líderes e os capitães do arraial do rei da onde? Da Síria. E envergonhado, grifei, voltou à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, com a letra minúscula de novo, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Vai afrontar o Deus de Israel? Um Deus que tinha planos para Jerusalém. Então, Senaqueribe afrontou, Senaqueribe sofreu. Ou seja, veio contra Jerusalém, voltou envergonhado para sua casa e ainda os seus filhos o mataram. Contaram com a vitória antes dela acontecer. Só se esqueceram de uma coisa: o Deus de Judá é o Deus Todo-Poderoso que controla todo o universo. Irmãos, e com relação, a gente olha aí para ele e fala assim: nossa, que esse povo de Israel era... Não, é o Deus Todo-Poderoso que tinha planos para esta nação. E com relação à nação judaica, eles tinham quem? Eles tinham os levitas, eles tinham os profetas, eles tinham os reis, eles tinham pessoas para os instruir no caminho reto, para falar da lei, para falar das coisas do Senhor. Só que ao invés disso, o que eles faziam? Eles seguiam caminhos errados, eles seguiam os ídolos, eles seguiam a si próprios, eles, como nós falamos no estudo anterior, eles eram bêbados, mas não de pinga, eles eram bêbados de si mesmos, ou seja, bêbados de idolatria, bêbados de arrogância, bêbados de soberba, bêbado de autoestima, bêbado de autoexaltação, bêbado de si mesmos. E quando eles estavam bêbados de si mesmos, eles tiravam Deus da sua vida e achavam que estavam no controle delas. E aí o negócio ficava feio. Olha aí, Isaías 29, de 9 a 12, diz assim: tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho,
andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Por isso, toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te, e ele dirá: não sei ler. Percebam, irmãos, que aqui a embriaguez que aquele povo tinha não era embriaguez de bebida forte, como diz o texto, mas é uma embriaguez de soberba, uma embriaguez de arrogância, de altivez. E esta embriaguez, ela causa uma outra embriaguez, que é pior que esta, que é justamente a embriaguez espiritual. É aquilo que o próprio texto diz: o véu sobre o coração, sobre os olhos, não consegue enxergar. É como um livro selado que você entrega para alguém ler e a pessoa diz: está selado, eu não consigo ler. Ou quando você entrega um livro para uma pessoa que não sabe ler, literalmente, você diz: lê aqui, diz: eu não sei ler. Ou seja, uma visão nem ofuscada, mas que não existe. O Senhor colocou sobre, e novamente o texto diz que foi o Senhor que derramou sobre eles um espírito de profundo sono, fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Ou seja, os profetas não conseguiam mais enxergar o quê? O que os profetas não conseguiam enxergar? A lei, os direcionamentos, os mandamentos do Senhor, tudo aquilo que o Senhor tinha falado para eles. O Senhor, ele censura tal atitude e derrama sobre eles um véu que os impedia de ver os seus mandamentos, as obras do Senhor, o caminhar do Senhor, o direcionar do Senhor, a libertação do Senhor, que ele tinha feito desde o Egito, desde a libertação do povo do Egito. E diante disso, irmãos, qual a atitude, a postura do povo de Israel? Qual deveria ser a postura do povo de Israel perante o Senhor? E aqui eu trago uma aplicação para nós. Qual é a nossa postura diante do Senhor? Senhor, abra os meus olhos, Senhor. Abra o meu coração. Senhor, eu quero entender a Tua palavra. Senhor, eu quero entender os Teus caminhos. Senhor, eu não estou entendendo aqui, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer. Senhor, fala comigo pela Tua palavra. Mostra-me, Senhor. Eu quero entender os Teus preceitos. Eu quero entender, Senhor, as Tuas normas. Eu quero entender, Senhor, o Senhor. Eu quero ter uma experiência com o Senhor, mas não uma experiência fora. Eu quero aprender, Senhor. Me leva a um relacionamento íntimo e sincero diante de Ti. Senhor, não deixa eu ser superficial. Não deixa, Senhor, que o meu coração seja um coração superficial. Mas eu quero ter uma experiência profunda contigo, na Tua palavra. Não deixa eu ser enganado, Senhor. Não deixa eu ser enganado. E olha aí, o profeta, ele descreve no versículo 13 e 14, o centro do que nós estamos falando. Porque o Senhor disse, se é o Senhor que disse, então cale-se diante dele toda a terra. Pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes esconderá. Aqui é o centro. Aqui
aqui, irmãos, é o centro. Um coração longe do Senhor, ele é terra fértil para qualquer coisa. Um coração longe do Senhor, ele é receptivo a qualquer falsa doutrina, a qualquer bobagem que vem, a qualquer mandamento ou ensino contrário à palavra do Senhor. Aqui é o centro. Este povo me louva com os lábios e me honra, mas o seu coração está longe de mim. Coração longe do Senhor é um coração propício a ser enchido por um monte de coisa que não seja a palavra do Senhor. Veja, o Gabriel leu aqui, Mateus 23, né, Gabriel, de 1 a 12, mas eu quero ler Mateus 15, de 7 a 9, que diz assim, quem que usou essa palavra? Hipócritas. Quem disse que Jesus não pegava pesado? Bem profetizou Isaías sobre vós, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas pelos homens. Hipócritas. Jesus falou, esse versículo aqui foi Jesus que falou, hipócritas. Agora, presta atenção nisso que eu grifei. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Quantos anos depois de Isaías que Jesus falou isso aqui? Aproximadamente 700 anos. Você sabe o que eu vejo com isso? Mudou nada. A mesma postura do povo, 700 anos atrás, Jesus estava censurando agora. E eu chego lá. Quantos anos nós estamos depois de Jesus? Mais de 2000 anos. E se ele chegasse aqui hoje, será que ele falaria o seguinte, abençoados? Ou ele diria o seguinte, hipócritas, bem profetizou Isaías, bem eu falei, e vocês continuam na mesma coisa. Irmãos, isso me causou um arrepio que foi lá da unha do dedão até a cabeça. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Será que eu ainda estou desse jeito aí? Honrando o Senhor com lábios, mas o coração está longe. Misericórdia, Senhor. São 2.700 anos de distância. Isso me assustou. E outra coisa, quando foi que Jesus falou isso para os judeus? Quando os judeus estavam valorizando mais as tradições do que a palavra. E neste caso aqui, quando os judeus estavam valorizando mais as tradições do que a presença física do Deus encarnado. Jesus está falando isso daqui, eu estou aqui, e vocês valorizam mais as tradições, os mandamentos, as regras, do que a pessoa do Deus encarnado. A luz veio ao mundo, e os homens preferiram o quê? As trevas. Por quê? Porque as suas obras eram más. Misericórdia, Senhor, misericórdia. E aí mais uma aplicação para nós. Qual a importância que nós damos ao louvor ao Senhor, a nossa adoração a Ele? Será que as nossas tradições, as nossas placas, os nossos dia a dia não estão ofuscando a nossa mente e o nosso coração de ser um coração inteiramente do Senhor? Essa aplicação faz assim, ó. Vem para cá, irmãos, porque a palavra primeiro fala comigo aqui, e tem falado faz 15 dias. Eu levei 15 dias para fazer misericórdia, Senhor. E ele no versículo 14, ele fala aqui, voltando, irmãos, ele fala de uma obra maravilhosa e assustadora. Que obra é essa? Não sei. Não nos é revelada, esclarecido que obra é esta. Mas o resultado desta obra, irmãos, é que a sabedoria e a inteligência
humana seria destruída. No mínimo, é uma surpresa para os acontecimentos. O que poderia ser essa obra assustadora? Poderia ser a vinda dos babilônicos contra o Reino do Norte. Por quê? Porque Abacuque fala isso. Abacuque, o Senhor diz assim: eu vou fazer uma obra no meio de vocês, que se alguém contar, ninguém vai acreditar. Leia Abacuque, o pastor Danilo expôs Abacuque aqui. Leia Abacuque, o Senhor diz: eu vou trazer uma obra no meio de vocês, que se alguém contar, ninguém vai acreditar. Ele está falando sobre a vinda do inimigo. Poderia ser essa obra assombrosa? Poderia. E o que poderia ser uma obra maravilhosa? Poderia ser o que nós vimos no estudo anterior. A pedra rejeitada pelos construtores sendo implantada, ou seja, a vinda do Messias. A vinda do Messias poderia ser a obra maravilhosa que o Senhor falando, mas não nos é revelado. Então é especulação aqui. O que poderia ser essa obra maravilhosa e o que poderia ser este assombro. O certo é que a vinda do Messias foi causa de muita estranheza a todos. Ele nasceu numa manjedoura. Então eu vou ficar aqui devendo para vocês o que é essa obra maravilhosa e esse assombro, mas poderia ser esses dois caminhos. Só que no próximo versículo nós temos ali um outro ai, que refere-se a uma atitude usada pelos judeus naquela situação, ao tentar fazer o quê? Ao tentar esconder de Deus as suas atitudes, esconder de Deus as suas negociatas, esconder de Deus as suas coisas erradas. E olha o que o profeta Isaías ele fala, no versículo 15 e 16, diz assim: ai, e quando vê esse ai na Bíblia, irmãos, ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Presta atenção nisso. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis, o profeta disse. Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse ao seu olheiro: nada sabe. Eu tenho certeza que aqui você já conseguiu entender quem é o barro e quem é o oleiro, certo? Todos nós já sabemos aqui quem é o barro e quem é o oleiro. Mas observe o argumento do profeta Miqueias, que pega justamente esta passagem e dá uma porretada na cabeça do povo. Olha aí, Miqueias 3, 11 e 12. Ele diz assim: os seus chefes dão a sentença por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encosta no Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Hipocrisia. Portanto, aí vem a resposta do profeta: portanto, por causa de vós, Sião, ou Jerusalém, ou o reino do sul, será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra, e o monte desta casa como altos de um bosque. Olha o argumento deles: Deus está conosco. Já ouviu isso? Deus está conosco. Não vai acontecer nada. Só que olha antes disso o que eles faziam. Praticavam todo tipo de bobagem, suborno, propina, e dizia que nada ia acontecer porque Deus está conosco. Só que o profeta adverte: por causa de vocês vai acontecer um monte de coisa. Irmãos, nós temos na Bíblia, pelo menos eu lembrei de 4 pessoas que tentaram esconder de Deus as suas tramóias, também conhecido como pecado. O primeiro deles foi Davi. Vocês conhecem bem a história de Davi, que foi lá, viu Betseba e fez tudo o que ele tinha que fazer. Só que o Senhor mandou o profeta Natan lá e meteu o dedo no nariz de Davi e falou tudo também que o Senhor mandou falar.
Nós temos um outro cidadão, chamado Acã. Conhece a história de Acã? Acã, quando Josué invadiu Jericó, destruiu Jericó, o Senhor falou assim, não pegue nada, nada dos despojos. Só que Acã viu uns negócios de ouro ali, ficou bonito, gostoso, cheiroso. Pegou, trouxe para sua tenda. O Senhor revelou, foi apedrejado ele e toda a sua família. Nós temos Jonas, que o Senhor manda ele ir para Nínive, ele pega um navio e vai para Tarsis. Ele acha que estava escondendo do Senhor. Os caras descobrem, jogam no mar, o Senhor devolve ele para Tarsis. E no Novo Testamento nós temos um também, um casal, Ananias e Safira, que vende um terreno, esconde uma parte e chega diante de Pedro e diz, não, vendemos por tanto, só que esquece que o Espírito Santo estava ali. Pedrão dá no meio dele, o bicho cai morto, entra a mulher, também mente. Pedrão falou, também está aí, ó, os pés de quem enterrou seu marido vai enterrar você também, cai morto também. Então, o que acontece, irmãos? O que isso traz para nós? Traz, antes de eu falar, eu vou citar aqui o Salmo 139:16, que diz assim, os teus olhos do Senhor me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ah, meu Deus do céu! Então, se você acha que você pode esconder alguma coisa de Deus, Ele conhece antes de você existir. Se você acha que você pode esconder as suas tramóias de Deus, os seus pecados de Deus, as suas negociatas com você mesmo, Ele conhece você antes de você ser formado. E os seus dias estão todos contados, quando nenhum deles existia. Então deixa de ser hipócrita e lança diante do Senhor todas as suas falhas, todos os seus pecados. Confesse a Ele, porque nós não podemos, irmãos, de forma nenhuma. É isso que eles estavam dizendo aqui. Quem nos vê? Quem sabe a respeito de nós? Quem sabe a meu respeito? Isso aqui, a Bíblia, irmãos, essa tentativa é como se o barro dissesse para o oleiro. Sabe, vocês já viram o cara fazer um vaso assim, de barro? Aí eu estava pensando assim, o cara termina o vaso assim, fez um vaso bonitão, o vaso olha para o oleiro e fala assim, ué, cadê a alça? Eu queria ser com alça. Ou então você faz um vaso com alça, o vaso olha para o oleiro, mas por que essa alça? Eu queria ser feito sem alça. É vaso, não é mala, tá? Tem umas malas com alça, sem alça. Irmãos, é mais ou menos isso. É isso que ele está falando. É como se o barro falasse para o oleiro, eu quero ser feito assim. Ou por que você fez assim? Você não sabe de nada. Você fez com uma boca pequena, eu queria ser com uma boca grande. Você não sabe de nada, você não sabe nem fazer um barro. Eu espero que vocês entenderam quem é o barro e quem é o oleiro. Se você não entendeu ainda, o barro é você, querido. Você pensou que você era oleiro, né? O barro é você. E o oleiro é Deus. Se você quiser entender um pouco melhor isso, vá na sua casa e pegue Jeremias 18, de 1 a 6. O Senhor dá uma instrução boa, desce a casa do olheiro, vê o que vai ver. Eu não posso fazer a mesma coisa com você. Aí eu pergunto para vocês já conhecem, isso aqui é novidade para nós nos nossos dias, o barro da ordem para o olheiro? Você acha que é novidade nos nossos dias? Não é, mãe, eu vou ler aqui porque o negócio ficou feio. Nós conhecemos muito bem isso hoje em dia. Usando outras formas de falar, praticamente ordena ao oleiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como eles devem conduzir o universo, como devem atuar na vida das pessoas e em outros casos, o que deve, como deve e qual a proporção que deve abençoar as pessoas, praticamente obrigando o olheiro a fazer aquilo que o barro quer. Você já ouviu uma expressão? Eu determino, eu exijo, eu reivindico. É o barro falando para o olheiro o que ele deve fazer. É o barro falando para o olheiro o que ele deve fazer. Só falta falar assim, você não sabe nada, meu Deus. Não sabe nada.
Sou dono do meu coração. No versículo, dando continuidade aqui, agora ficou claro quem é o barro e quem é o oleiro, né? No versículo 17 ao 21, uma passagem difícil, irmãos. Não que as outras não sejam, mas ela indica uma mudança radical e uma esperança para os fiéis, para os eleitos, para nós. Era como se o Líbano, que era um bosque, se tornasse um campo fértil. E o bosque, que era o Carmelo, o monte, se tornasse num bosque. Olha aí o que ele diz, para a gente tentar entender melhor. Porventura, não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil? E o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão a palavra do livro. Lembra do livro selado? E dentre a escuridão e dentre as trevas, os olhos dos cegos as verão. E os mansos terão gozo sempre no Senhor. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade serão desarraigados. E os que fazem culpado ao homem por uma palavra, e armam laços ao que repreende na porta, e os que sem motivo põem à porta do justo. Irmãos queridos, o versículo 18, a partir do versículo 18, nós temos algo que nos lança para o futuro. E aqui os estudiosos, eles chegam a dizer o seguinte, que ele lança para o tempo do Messias. Por que dizem isso? Porque ele começa com a expressão naquele dia. Naquele dia refere-se ao dia, não um dia específico, mas no período do reino do Messias. Então, naquele dia, surdos ouvirão e cegos verão. Veja que isso contrasta com o versículo 10, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono. Veja que ele sai da esfera do povo que estava ali com o coração longe e lança para o período da vinda do Messias, onde os surdos ouvirão, os cegos virão. E para a gente entender o que é isso, ele tem uma palavra para entender isso: evangelho, irmãos. Evangelhos. Aí você pode dizer, Flávio, mas onde que surdos ouvirão e cegos virão? Olha no espelho, querido. Olha no espelho. É só você olhar no espelho da sua casa, que você vai ver o seguinte, eu era um surdo, eu era um cego, e um irritante, e um bobão, e achava que estava no controle e sabia tudo. O dia que o Espírito Santo abriu o meu coração, arrancou o véu do meu coração, e da minha mente eu falei, Senhor, obrigado, Senhor. E eu tenho certeza que você, se não literalmente, mas caiu de joelho e disse, Senhor, o que é isso? Como que eu fiquei tanto tempo com o coração, com os olhos, com a atitude, com a postura obscurecida? Senhor, eu estava cego, eu estava surdo, eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas o Senhor me deu vida. Senhor, o Senhor abriu os meus ouvidos, eu entendo hoje, Senhor. Senhor, eu vejo a Tua palavra. Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor. O maior milagre, Gabriel orou na nossa reunião hoje, o maior milagre, irmão, na tua vida, foi a tua conversão. O maior, não queira ver, você quer saber qual foi o maior milagre? Foi a tua conversão. Foi tirar você de um lamaçal de pecado, indo para o inferno, em cima da sua ignorância, da sua soberba, da sua altivez, e te transportar para o reino do Filho do seu amor. E o versículo continua, no qual há remissão dos pecados, perdão dos pecados.
Você quer milagre maior do que esse? Seu cego, surdo, morto, o Senhor te deu visão, o Senhor te deu vida. Glória a Deus, aleluia. Os cegos, vejam, eu estou quase trocando aqui, os cegos ouvem, os cegos veem, os surdos ouvem, e só assim, para crer na palavra do Senhor. E eu quero concluir no 22 a 24, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor, que remiu Abraão, acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando ele vir seus filhos, obras das suas mãos no meio dele, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. Os errados de espírito virão a ter entendimento e os murmuradores aprenderão doutrina. Aqui ele conclui, irmãos, portanto, ele conclui a profecia de Isaías sobre Jerusalém, que começou lá em 28:1. Aqui termina esta profecia de Isaías, ou seja, portanto, de tudo isso que eu falei, o Senhor remiu Abraão. Quem era Abraão? Quem foi Abrão? Um pagão que Deus chamou de Ur dos Caldeus. Deus, o que ele fez? Porque ele cita Abraão aqui. Abraão era conhecidíssimo, todo mundo conhecia, o pai da fé. Abraão, o pai Abraão, todo judeu sabe quem foi e quem é Abraão. Ele é conhecido de todo mundo, e Abraão foi remido. Abraão foi liberto de todas as suas práticas pagãs. E quando ele cita Jacó, ele não está citando Jacó, ele está citando Israel. Mas por que ele está citando Israel? Porque Jacó, quando voltou da casa de Labão para encontrar o seu irmão, ele chegou num lugar chamado Vale de Jaboque, e ali ele lutou com o anjo, e o anjo disse: o teu nome não será mais Jacó, o seu nome será Israel, príncipe de Deus, príncipe de Israel, perdão. Esse Jacó aqui não é a pessoa Jacó, mas é o Israel de Deus. E se você crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, você faz parte do Israel de Deus. Não existe mais separação. Você faz parte do Israel de Deus, eleito, santo, justificado, caminhando a passos largos para a vida eterna. Cristo, como ele diz aqui, Jacó não será envergonhado. Irmãos, Cristo não ficará envergonhado. E você e eu, que somos servos dele, não ficaremos envergonhados. Porque Isaías 53 diz que o Senhor Jesus Cristo verá o resultado do seu penoso trabalho. Você sabe o que significa penoso trabalho? Não é trabalhar muito, mas é o trabalho por uma pena. Cristo pagou a pena do seu pecado na cruz do Calvário. Ele verá o fruto do seu trabalho penoso. Não é um trabalho árduo que a gente trabalha o dia inteiro, mas é um trabalho para pagar uma pena. E Cristo pagou a pena. Através da sua morte na cruz do Calvário, ele perdoou todos os seus pecados. Se você crer nele, se você assim o fizer. Aquele que confia em Jesus também jamais será envergonhado, jamais será desamparado, jamais será confundido, jamais será deixado. Ele é o nosso irmão mais velho, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, o justo. Que ele nos abençoe, que ele pegue o meu coração e o seu coração
e concentra nele. Senhor, eu preciso disso. Tenha misericórdia de mim, não deixa, Senhor, a minha mente, o meu coração, as minhas atitudes se desviar do centro que é Cristo.